Silvio Santos é um empresário respeitado e admirado por todos os brasileiros. Dono de um carisma especial, o apresentador é tido por muitos como se fosse da família, por causa de seus programas aos domingos. No entanto, existem alguns fatos da vida de Silvio que pouca gente conhece. Um deles é que o dono do SBT teve um filho homem que nunca quis assumir. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Infelizmente, o filho dele já faleceu, mas a justiça obrigou Silvio Santos a reconhecê-lo como herdeiro em 2005. Silvio Santos nasceu no dia 12 de dezembro de 1930, no Rio de Janeiro. E com muita garra e determinação, ele construiu um verdadeiro império empresarial. Hoje, ele é considerado um dos homens mais ricos do Brasil. O apresentador tem 6 filhas, frutos de seus 2 casamentos. Do primeiro, com Cidinha Abravanel, que faleceu de câncer em 1977, ele teve a Cíntia e adotou a Sílvia. Após a morte da primeira esposa, Silvio se casou com Iris Abravanel e com ela teve mais 4 filhas: Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata. Porém, no ano de 1996, o gaúcho Hugo Sérgio Marques acionou a justiça para comprovar ser o único filho homem de Silvio Santos. No entanto, ele encontrou resistência por parte de seu suposto pai e teve que travar uma verdadeira batalha judicial. Silvio Santos se negou a fazer o exame de DNA por 5 vezes. Somente no ano de 2005 é que Hugo finalmente foi reconhecido como filho do apresentador e teve o sobrenome do pai incluso em seus documentos. O Supremo Tribunal Federal determinou que ele passasse a se chamar Hugo Sérgio Marques Abravanel. Apesar de muita gente achar que Hugo fosse filho de Silvio Santos com sua secretária, isso não é verdade. A história é bem diferente. A mãe de Hugo, Dona Vilma, morava em Porto Alegre e no ano de 1955 ela foi para São Paulo porque sonhava em ser uma aeromoça. Na capital paulista, ela conheceu o simpático e sorridente Silvio. Na época, ele não era famoso, mas já trabalhava em uma rádio. Vilma então iniciou um romance com ele e acabou se engravidando. A jovem então se desesperou com a situação e decidiu retornar em segredo para Porto Alegre. Lá, ela se casou ainda grávida. Todos sabiam que o marido de Vilma não era o pai da criança, inclusive o próprio Hugo. No entanto, ninguém desconfiava que o misterioso rapaz de São Paulo seria o Silvio Santos. Somente em 1982, após a morte do padrasto de Hugo, é que a dona Vilma decidiu revelar a verdade ao filho, após muita pressão dele. Depois de toda a batalha na justiça, Hugo se tornou herdeiro de Silvio Santos. Mas, infelizmente, ele faleceu no dia 18 de janeiro de 2015, por problemas cardíacos. O gaúcho morreu em Canaã dos Carajás, no Pará, e deixou 2 filhos. Além de Hugo, outras 3 pessoas entraram na justiça, alegando serem filhas de Silvio Santos. Em 2 casos, foram feitos os DNAs e ambos deram negativo. Já o último caso ainda está em tramitação.
A decoradora Clemoseide Lundgren, de 70 anos, aguarda a realização de um exame de DNA para saber se é filha do apresentador. Ela mora em Santa Catarina e sua mãe teria se relacionado com o Silvio Santos quando morava em Curitiba, antes dele se tornar famoso.